Oi, turma do terceiro ano, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Isso mesmo, hoje teremos mais uma aula de geografia, onde iremos revisar o assunto estudado na aula passada e responder algumas atividades, porque não adianta apenas estudar o conteúdo e não colocar em prática, né? E aí, vocês estão bem? Estão felizes? Lembram da aula passada, quando eu perguntei como vocês estavam? Se estavam se sentindo felizes? Se estavam se sentindo triste? Lembra lá daquele nosso combinado, que no dia que estiver se sentindo triste, olha para o céu e diz que esse foi o dia que o Senhor fez para a minha alegria. Lembra que há um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que nos ama e não nos desampara. Então, vamos começar a nossa aula, né? Com o livro em mãos, é claro, para que possamos responder as atividades. Lápis, borracha. Vamos lá? A seção Pratique e Aprenda, essa parte Pratique e Aprenda, é você colocar em prática aquilo que aprendeu. Na aula passada, nós estudamos alguns conteúdos, né, de geografia, e hoje iremos colocar em prática, porque quando você pratica, você aprende. Então, nós vamos responder algumas atividades para aprender um pouquinho mais sobre o que foi estudado na aula passada. Mas antes disso, vamos fazer um resumo, uma revisão daquilo que estudamos. Então, vamos lá. Olha só, na aula passada, nós estudamos sobre os lugares e as paisagens. Nós falamos que existem diferentes lugares e esses lugares, eles formam as paisagens. Existem lugares, cidades grandes, existem cidades menores, existe a zona rural, existem as florestas, né? Então, todos esses lugares, eles formam a paisagem. Nós também estudamos sobre viver em diferentes lugares. As pessoas, elas vivem nos mais diversos lugares. Como, por exemplo, pessoas que vivem em regiões ali próximas a rios, chamada de comunidade ribeirinha. Elas dependem do barco, né? Para se locomover, elas dependem de um barco. Nós falamos sobre a comunidade quilombola, sobre a comunidade caiçara, que são aquelas pessoas que vivem ali perto das praias, né? E vivem ali da pesca daquele lugar ou da venda de artesanatos. Falamos também sobre a cidade grande, né? Sobre viver na cidade grande. Então, as pessoas, elas podem viver em diferentes lugares, com diferentes culturas. Povos e comunidades tradicionais. Então, nós falamos o quê? Sobre esses povos e essas comunidades tradicionais, que são as pessoas que vivem em comunidades, onde ali elas têm uma cultura própria, elas seguem costumes dos seus antepassados e elas acabam levando isso e transmitindo por toda a vida, transmitindo lá para frente, né, para as outras gerações. Então, nós falamos sobre os povos e comunidades tradicionais. Aí eu citei, né, como eu já falei aqui, comunidade caiçara, que são pessoas que vivem ali próximo de praias, vivem ali nas praias, elas vivem da pesca, vivem da venda de artesanato, né? Elas sobrevivem disso aí. Falamos sobre a comunidade ribeirinha, que são pessoas que vivem ali próximo às margens dos rios, que constroem suas casas, né? As casas chamadas de palafitas, né? Casas construídas ali em cima dos rios. Quando chega o tempo de cheia, né? A água sobe e ali tem a casa fica ali em cima, como se fosse flutuando. Essas pessoas, elas precisam se locomover e o único meio de transporte que elas podem utilizar são os barcos, né? Então, elas utilizam ali os barcos, é uma tradição já, né? É algo da cultura deles. Falamos sobre a comunidade quilombola também, né? São outros povos tradicionais. Eles trazem lá a sua cultura desde os seus antepassados, né? Lá da libertação dos escravos. Então,
Todos esses povos, né, são considerados povos tradicionais, comunidades tradicionais, que trazem uma cultura, né, que tem uma cultura, que tem essa cultura, eles levam para a vida deles e vai ensinando as crianças e vão ensinando e vão passando de tempos em tempos de cultura, vão passando essa cultura por todas as gerações desses povos. E falamos sobre as paisagens e os lugares, né, as paisagens dos lugares, né? Nos lugares que nós andamos podemos encontrar diferentes paisagens, podemos encontrar diferentes coisas por aí, né? Elementos que compõem a paisagem, elementos naturais, aqueles que são da natureza, elementos culturais, aqueles que são construídos pelos homens. E aí nós podemos encontrar diversos elementos que compõem as paisagens, né? De vários lugares. Também falamos que essas paisagens, além de ser visualizadas, né, com a visão, com os olhos, elas podem ser sentidas com o tato, né? A gente pode sentir cheiros daquele lugar, né? Ouvir o som daquele lugar, né? A audição. Então, as paisagens, elas não são necessariamente visualizadas apenas com os olhos, com a visão, mas elas podem ser sentidas das mais diferentes maneiras, né? Aí nós vimos lá nas páginas 16 e 17 da aula passada, né? Esse menino passeando com a mãe, e aí enquanto ele vai passeando, ele vai visualizando, vislumbrando as paisagens do lugar onde ele vai passando, né? Ele vai vislumbrando o que ele está vendo ali, ele diz que vê, que ouve o barulho da água dos rios, que ouve o barulho dos animais, ele sente o cheiro da natureza, o cheiro das flores, o cheiro das árvores, eles sentem o calor, a luz do sol, o frescor do vento. Então as paisagens, elas podem ser vistas das mais diferentes maneiras, com todos os sentidos, tá bem? E agora que revisamos o conteúdo da aula passada, vamos responder juntos uma atividade? Vamos lá? Na página 10, nós temos aqui a atividade, olha só, né, falando sobre os lugares. E fala o seguinte: na primeira questão, escolha um dos lugares mostrados nas páginas 7 e 8. Aí você vai voltar lá nas páginas 7 e 8. Olha aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você página 7, onde mostra a comunidade caiçara, onde mostra a comunidade quilombola. Olha aqui. Na página 8, nós podemos ver a comunidade ribeirinha e a cidade grande, né? Uma cidade. Não precisa ser necessariamente grande, mas uma cidade. Então, na primeira questão, você vai escolher um dos lugares, desses lugares mostrados na página 7 e 8, e escrever uma semelhança, ou seja, algo que é parecido. Você escolhe a paisagem e escreve o que é parecido dessa paisagem com o lugar que você vive. Aí você escreve uma semelhança desse lugar, né? Da paisagem que você escolheu aqui com a paisagem do lugar onde você mora, onde você vive. E aqui na letra A, né, você faz isso. Olha só, aqui na letra A. E na letra B, você vai escrever uma diferença dessa paisagem que você escolheu para o lugar que você mora, com relação à paisagem do lugar onde você mora. Você escreve essa diferença, né, uma semelhança e uma diferença dessa paisagem que você escolheu, da imagem que você escolheu, para o lugar onde você mora. Na questão 2, veja o que Tanique está dizendo. Olha só o que essa indiazinha está falando. Sou indígena do povo Yanomami e vivo em uma aldeia. Nosso povo se alimenta do que caça na mata e de produtos que cultiva nas roças. Eu gosto muito de brincar no rio próximo à aldeia.
Então, ela está falando como é o dia a dia dela, né? Na comunidade onde ela mora. Ela é uma índia e ela mora em uma comunidade. E aí ela está falando, né? Ela mora em uma comunidade indígena, né? Em uma aldeia. E aí ela está falando como é que eles vivem, né? Que eles vivem do produto, né? Da caça, né? Dos produtos que eles cultivam na roça. E ela fala que gosta de brincar muito no rio, próximo à aldeia onde ela mora. Aí, observando isso, nós vamos agora para a página 11. Na página 11, letra A, você vai desenhar uma paisagem do lugar onde você mora. Você vai escolher uma paisagem do lugar onde você mora, né? Ah, tia, seja lá, você mora no povoado, por exemplo, na zona rural. Você vai escolher lá um lugar que você goste, ou você mora na cidade, você vai escolher um lugar da cidade que você goste. Você tem que fazer uma paisagem do lugar onde você mora, fazer um desenho do lugar onde você mora. Você escolhe uma paisagem e desenha, tá bem? Qualquer dúvida, você entra em contato com o seu professor, com a sua professora, e aí tira as suas respectivas dúvidas. Na letra B, desenhe você no quadro abaixo. Você vai desenhar, né, uma imagem de você, vai desenhar fazer o seu desenho bem aqui, olha, na página 11. Você vai fazer o seu desenho aqui. E no balão, que é esse aqui, olha só, o balão de fala, que é esse aqui, você vai escrever alguma característica, ou seja, você vai escrever algo, né, da paisagem, como é o lugar onde você mora. Você vai escrever, por exemplo, eu moro próximo de muitas árvores, próximo da minha casa tem muitas árvores, né, tem muito verde. Ou então, próximo da minha casa tem muitas construções. Você vai escolher alguma coisa, né, para falar, alguma característica, né, algo do lugar onde você mora, onde você vive. Aí você pode seguir o exemplo de Titanic, né, na página 10, lá onde nós lemos da Índia, né, que ela mostra aqui, olha, o lugar onde ela mora, né, e ela fala sobre a aldeia dela, como é a aldeia dela, que o povo, eles vivem da caça, eles vivem do que plantam na roça, certo? Você vai escolher alguma característica do lugar onde você mora e vai falar sobre ele, escrito, né? Vai escrever. Aí, caso você tenha alguma dúvida sobre essa atividade, você vai entrar em contato com a sua professora, vai pedir para ela esclarecer suas dúvidas, né? Caso não tenha nenhuma dúvida, conseguiu fazer pela explicação que a Laísa deu, tira uma foto e envia para sua professora, que ela vai corrigir e vai ver se está tudo ok. Se estiver ok, se retorna, tá bem? Mas não deixe de entrar em contato com o seu professor, com a sua professora, tá certo? Então, no caso de qualquer dúvida, você entra em contato e pede para que ela tire suas dúvidas. Combinado assim? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre os símbolos, que são os símbolos. Aí na página 13, olha só, página 13, nós vamos falar sobre os símbolos. Vocês já viram alguns desses símbolos em algum lugar por aí? Pelas ruas, ou em alguma embalagem de algum produto, ou em um brinquedo, ou em alguma lixeira. Você já viu algum símbolo desse por aí? Então, esses símbolos, eles são utilizados, né, eles são usados para nos transmitir, né, alguma informação. Vamos ver aqui o que nossa professora virtual está falando. Nos lugares que conhecemos, podemos encontrar diversos símbolos. Os símbolos são imagens que transmitem determinada informação. Também os encontramos nos lugares que frequentamos, nas embalagens de produtos que consumimos, nos livros, nas revistas e na internet. Então, quem aí nunca viu um símbolo desse, né? Todos já viram em algum momento da vida um símbolo desse. Aqui são placas de trânsito, né? Olha. Aqui é um símbolozinho que indica comida, restaurante. Aqui nós temos o símbolo que indica reciclável, né? Que ali você vai depositar produtos, materiais recicláveis, né? Tem lixeiras que, a maioria das lixeiras tem esse símbolo,
né, da reciclagem de reciclável. Aqui é o símbolo que nós podemos encontrar muito em brinquedos. Esse símbolo quer dizer que aquele determinado brinquedo é proibido para crianças de 0 a 3 anos. Então, quando você pegar uma caixa de brinquedo, algum brinquedo que você ganha aí, você dá uma olhadinha para ver se ele é recomendado para crianças de até 3 anos. Né? Se ele não for, geralmente vai vir indicado por esse símbolo. Esse símbolo aqui significa que é proibido utilizar celular. Então, ele nos dá uma ideia, né? Ele nos transmite uma informação de que é proibido usar celular. Conseguiram ver alguns símbolos aí? Vamos responder algumas questõezinhas sobre os símbolos? Vamos lá. Quero ver se vocês aprenderam agora. Veja os símbolos mostrados nas placas de trânsito a seguir. Que informação cada um deles transmite? Escreva seu significado abaixo de cada placa. Aí na página 13, você vai ver aqui, olha, esses dois aqui são os mesmos que está aqui na tela. E aí você vai escrever nessas linhas aqui, olha. Tem duas linhas, né? Você vai escrever qual a informação que esses símbolos das placas de trânsito estão nos transmitindo. O primeiro símbolo mostra o quê? Né? Um desenho de um boneco com uma bicicleta, andando de bicicleta, né? No segundo símbolo, nós podemos ver o que parece ser uma vaca, né? Um animal. Então, o que é que esses símbolos estão transmitindo? Vocês conseguem me dizer? Isso mesmo, o primeiro significa trânsito de ciclista, trânsito de bicicleta, né? Pessoas com bicicleta. E o segundo quer dizer animais, ou seja, que naquele lugar, né, da estrada, da pista, tem animais. Então, essas placas elas são utilizadas para sinalizar aos motoristas, né, que existe algo ali. Nessa primeira, que ali existe um trânsito de ciclista, e nessa segunda, que ali existem animais. Muito bem. Agora aí na questão 2, você vai responder essa questão sozinho, né? Vocês vão responder sozinhos. Eu vou explicar como é e aí vocês vão lá e marcam suas respostas, tá bem? E aí qualquer dúvida, entre em contato com a professora, com o professor. Indique a informação que cada um dos símbolos transmite. Em seguida, relacione os símbolos à legenda correspondente. Você sabe dizer o que é que esses símbolos estão transmitindo? Vamos lá, o que é que eles estão transmitindo? Primeiro, letra A, né? Aí aqui diz, produto reciclável. Qual é que transmite que é produto reciclável? Acho que eu vou responder aqui junto com vocês. E qual que transmite que não é recomendável para crianças de 3 anos? Isso mesmo, eu vou responder aqui com vocês para ficar mais fácil. Então, a letra B, né, o símbolo da letra B significa produto reciclável. E o símbolo da letra A, não recomendável para crianças de 3 anos. Muito bem, estava muito fácil esse. Agora, que nós já vimos um pouquinho sobre símbolos, vamos responder as questões das páginas 14 e 15. Vamos lá. Olha só, na página 14, você vai pesquisar 2 símbolos em livros, em revistas ou em jornais. Em seguida, recortar os símbolos e colar nos espaços, nesses espaços aqui abaixo. Nesse espaço, olha, nos espaços abaixo. Né? Aqui você vai colocar o símbolo 1 e aqui o símbolo 2. Você escolhe aí, procura aí o símbolo e cola aqui. Agora, escreva a informação que cada um dos símbolos transmite. Aí vocês podem ver aqui na página 14, tá, gente? Página 14, olha só. Aqui nesses espaços vocês colam o símbolo, né? O símbolo 1 e o símbolo 2. Em seguida, nesse espaço aqui embaixo, você vai escrever a informação, né, que cada símbolo transmite. Nós vimos lá que aquele que tem um desenho de um homenzinho com uma bicicleta transmite, dá para entender que ali tem um trânsito de ciclista. Aquele onde tem um animal, dá a entender que ali tem
tem animais, tem passagem de animais, né? Então, você escolhe um símbolo e depois de colar aqui o símbolo 1 e o 2, vem e escreve qual é a informação que esse símbolo está transmitindo. Segunda questão, olha só, segunda questão. Vejam só aqui embaixo. As imagens a seguir mostram os lugares que Júlia costuma frequentar em seu cotidiano. Olha só, Júlia é essa garotinha aqui linda e simpática. Júlia, ela costuma ir à escola, ela costuma assistir TV com a sua família, ela costuma ir ao supermercado, ao mercado com a sua família, né? Ela costuma ir lá ajudar os pais a fazer as compras. Então, Júlia, ela faz diversas atividades durante o dia dela. Porém, aqui, nós só estamos vendo essa assistir TV, ir à escola e ir ao mercado com a família. Aí, você vai marcar um X, é aí onde vamos para a página 15. Olha só, página 15. Nesses espaços aqui, olha só. Marque um X nas frases que identificam os lugares que Júlia frequenta em seu cotidiano. Então, quais são os lugares que Júlia frequenta? Nós já vimos aqui, né? Ela vai à escola, ela vai ao supermercado, ela assiste TV com a família. Então, vamos lá. Depois de ir à escola, Júlia costuma ir ao mercado com seus pais. Ela vai ao mercado ou supermercado? Sim, aqui nós estamos vendo a imagem de Júlia com a família no supermercado. Agora outro. No período da noite, Júlia e toda a sua família costumam ver televisão na casa onde moram. Isso acontece? Ela costuma ver televisão com a sua família? Nós vemos aqui a imagem, olha só. Tá bem? Aqui, deixa eu mostrar assim. Né? Aqui em cima nós podemos ver a imagem de Júlia assistindo TV com a sua família. Então, ok. Júlia frequenta a escola que está localizada próxima da sua casa. Aqui nós podemos ver alguma imagem de Júlia frequentando a escola? Será que nós podemos ver aqui em cima? Sim, Júlia frequenta a escola. Olha aqui. Nos dias ensolarados, Júlia brinca com os colegas na praça do bairro onde mora. Tem alguma imagem aqui de Júlia brincando com os colegas? Não, né? Então, nós não vamos marcar nada aí. E no último espaço aqui embaixo. No período da tarde, Júlia costuma visitar com sua mãe a avó que mora em um sítio. Alguém está vendo isso aí nas imagens? Não, né? Então, não. Nós não vamos marcar X aí. Agora, nós vamos para a terceira questão. Na página 15 ainda. Olha só. A terceira questão é essa, muito fácil. Ainda com relação a Júlia. Os símbolos a seguir representam os lugares que Júlia costuma frequentar. Ligue cada símbolo com os lugares correspondentes. Vamos ver. Essa eu não vou responder não, vocês vão responder aí, tá bem? Só vou explicar. Primeiro símbolo, uma sacola de supermercado. Segundo símbolo, caderno, lápis, borracha. Terceiro símbolo, uma casa. Então, o que é que cada um desses símbolos significa, né? O que é que ele está, qual é a informação que esse símbolo quer nos passar? O primeiro símbolo, de escola, mercado ou casa. Gente, esse mercado é o mesmo que o supermercado, certo? Supermercado quer dizer que é um mercado bem maior. Nós conhecemos por supermercado. Então, aí você vai ligar, né, para onde ele indica o que é que esse símbolo quer indicar. Esse símbolo aqui, do lápis, borracha, caderno. Muito bem. E esse símbolo aqui da casa, liga para onde? Esse é o mais fácil. Muito bem. Então, esses símbolos, né, eles nos dão uma informação de alguma coisa. Então, é muito importante aprendermos sobre símbolos, porque algumas vezes nós podemos encontrar esses símbolos em mapas, lá na legenda dos mapas, e nós precisamos saber o que é que ele está representando, o que é que esse símbolo quer nos transmitir, tá bom? Qual é a informação que ele quer nos transmitir. E aí, a nossa aulinha vai ficando por aqui.
Até a próxima. Um beijo, ou melhor, beijos, e usem máscara. Não esqueça de usar máscara. Se você vai sair, se você vai acompanhar a mamãe, vai acompanhar o papai, alguém ao supermercado, coloca sua máscarazinha, aconselha quem vai também usar máscara, porque estamos vivendo um momento bastante delicado, né? Então o uso de máscara é muito importante, tá bom? Nossa aula vai ficando por aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau!